Boa noite para esse grupo querido. Nós estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico, que tem por objetivo fazermos as leituras das obras que são democraticamente escolhidas lá no grupo do Facebook. E nós estamos atualmente na leitura desse livro aqui, que é a autobiografia do Bert Hellinger, hoje retomando na página 171, capítulo 14, a relação entre pais e filhos. E, Marquinhos, a gente gosta de lembrar, não é mesmo, que esse grupo é a ideia original do Hamilton, que convidou muita gente boa, que fez e continua fazendo parte, e a gente gosta de lembrar nominando Renato Bertatti, Alice Satie, o Oswaldo, o René Schubert, a Manuela também na equipe, não é mesmo? E também o Marcos Castro, que hoje está aqui conosco, que vai nos acompanhar no encontro aqui de hoje. E, Marquinhos, nós temos uma leitora hoje, que é a Vera. E, pessoal, lembrando que os nossos encontros, eles acontecem sempre através desse link do Zoom, e sempre às terças-feiras, às 20h30. Quem quiser entrar, todo mundo é muito bem-vindo, basta entrar uns minutinhos antes no link. E todos os encontros são gravados e os vídeos depois são disponibilizados lá no canal do Hamilton. E também os vídeos passados estão no canal do YouTube da Alice Satie. Então é isso, Marquinhos, com muita alegria. Eu te passo a palavra, te desejando boa noite e muito feliz com a tua presença aqui. Muito boa noite a todos. Sempre, para mim, é muito bom estar aqui com vocês. Então, hoje a Vera que vai fazer a leitura para nós. Eu tinha conversado com o René, ele me falou que não tinha ficado perguntas, mas que naquele encontro tivemos bastante perguntas. Isso sempre é muito bom, né? Porque enriquece. No anterior também foi bastante movimentado. Então, sintam-se à vontade, né, para que possam fazer as perguntas, trazer assim os comentários. Essas participações são bem importantes, porque muitas vezes nós vemos assim nomenclaturas, né, dentro da constelação familiar, nomes, mas que a hora que você vai ver lá no fundo, o que é que isso traz realmente, né? Então eu lembro que a gente falou no encontro passado sobre o perdão. Então, assim, aqui a gente olha bem para a essência e talvez a gente tenha que se abster mesmo de algumas imagens, de algumas crenças ou significados que são postos e que estão aqui nas superfícies para a gente poder se aprofundar e chegar nessa essência. Então, tudo que vocês trazem aqui para o grupo e que a gente pode conversar e debater é sempre muito valioso, muito rico. Então, eu fico sempre muito feliz quando a gente tem essa oportunidade. E se não tiver perguntas e a Vera quiser começar a ler, sinta-se à vontade, viu, Vera? Capítulo 14, a relação entre pais e filhos. A maior alegria que presenciei em meus mais de 90 anos foi a de pais olhando os filhos. Não há nada mais belo nem simples. Essa é a alegria de viver. Nela sempre se vê que a felicidade é simples e profunda. Em contrapartida, alguns esperam um grande acontecimento para serem felizes. No entanto, a vida cotidiana esconde a maior felicidade. Não há dois sem três, diz o ditado. Por quê? De um mais um chega-se ao 3. O que é o número 3 aqui? Para um casal, o 3 é o filho. O 3 é o número da plenitude. Há outro número para isso, o 7. Ele é o 2, mais 2, mais 2, mais 1. 3 casais, mais um filho. Os pais, os avós e o filho. Também podemos dizer o 3, mais 2, mais 2. Para o filho, não apenas o 3 é o número da plenitude, porém, mais ainda o 7. Também na semana, o 7 é o número da plenitude. Somente ele a completa. Ela é 3, mais 3, mais 1. O primeiro 3 é o pai com seus pais. O segundo, a mãe com seus pais. E o 1, que completa o 7, é o próprio filho. Apenas na família, o 3 é o número da plenitude.
Em outros relacionamentos, ele é o número que separa alguma coisa. Quando outras relações são transformadas em um grupo de 3, em um relacionamento triplo, de acordo com o padrão básico do 3 na família, a terceira pessoa divide o grupo. Nele, apenas 2 podem ser iguais, assim como no relacionamento entre um homem e uma mulher. Se uma terceira pessoa se acrescenta a ele, como em um triângulo amoroso, ela divide o 2. Fora da família, 2 se comportam em um grupo de 3 como iguais e excluem a terceira pessoa da igualdade. Por isso, 2 pessoas trabalham bem juntas. Quando chega uma terceira, a produção cai. Um grupo de 4 também trabalha bem junto, pois seus componentes logo se comportam como 2 mais 2. Uma quinta pessoa sobraria, como a proverbial quinta roda da carroça. Efeitos semelhantes têm os números entre os irmãos. 2 irmãos formam uma boa coesão. Se um terceiro se acrescenta a eles, um dos 3 logo se sente um estranho. Com a chegada de uma quarta criança, tem-se novamente 2 mais 2. Formam uma boa coesão, mas como 2 mais 2. A quinta criança se sente menos integrada, embora toda criança adicional seja um enriquecimento para todos os irmãos. Por isso, a terceira criança, ou uma das 3 crianças, também se sente uma estranha, pois o pai e a mãe têm uma relação mais estreita com um de seus filhos. Assim, o primeiro 2 é o pai e um filho, que serão mais íntimos se esse filho for uma menina. O segundo 2 é a mãe com o filho, e serão mais íntimos se esse filho for um menino. Assim, o terceiro ou o quinto filho fica de fora dessas 2 relações de dupla. A divisão para um 2 pelo terceiro já pode ser observada após o nascimento do primeiro filho, pois às vezes a relação da mãe com esse filho é mais íntima do que com o marido. Nesse caso, mãe e filha formam um 2, e ao pai cabe o papel do terceiro, que então se torna um estranho. É possível mudar algo nisso? Ou será que se deve mudar algo nisso? É suficiente quando conhecemos essas ordens. Quando um homem se torna, de certo modo, um estranho após o nascimento de seu primeiro filho, ele passa a se empenhar mais externamente, o que pode ser uma vantagem para a família. Conquista seu lugar trabalhando especialmente para a família. Esperar que se dedique ao filho do mesmo modo que a mãe pode ser mais um peso para as relações familiares do que uma ajuda para todos, pois ele nunca conseguirá ser como ela, e desse modo se sentirá mais como um estranho do que quando cuida da família, sobretudo externamente, por meio do seu trabalho. O terceiro filho, justamente por também ser um quinto, é o que consegue se desvencilhar da família com mais facilidade. Com frequência, também é o menos sobrecarregado pelos destinos da família e tende a assumir menos responsabilidades do que os irmãos. No entanto, quem não consegue ter a mesma intimidade privilegiada com um dos pais, como seus irmãos, nem sempre é o terceiro filho de acordo com o número, e sim aquele que se torna o terceiro filho a partir da dinâmica das relações dos pais com cada filho. Por que digo tudo isso? Para que esperemos pelo 3 da plenitude com amor e, de vez em quando, também tenhamos cautela com ele. Relações de diversos tipos seguem diversas ordens. Por isso, também, existem ordens próprias para a relação dos filhos com os pais. Em primeiro lugar, vale dizer que os pais dão e os filhos recebem. Nessa situação, os pais transmitem aos filhos o que antes receberam de seus pais e o que, como casal, receberam um do outro.
Assim, o intercâmbio necessário entre dar e receber é assegurado. Analogamente, mais tarde, os filhos dão a seus próprios filhos o que receberam dos pais. Cada um que recebe precisa honrar o que recebeu e o doador de quem o recebeu. Isso mostra como deveria ser o comportamento dos filhos em relação aos pais. Além daquilo que os pais são e dão, eles também têm algo que adquiriram por mérito ou sofreram como perda e que pertence à sua pessoa. Os filhos participam apenas indiretamente disso, mas os pais não podem nem são capazes de dar-lhes esse bem, pois, nesse caso, cada um é responsável por forjar a própria felicidade. Quando um filho se apropria do bem e do direito pessoal dos pais sem esforço próprio, sem ter um destino e um sofrimento próprios, e quando toma para si uma culpa, uma obrigação ou uma doença dos pais, como póstero, eleva-se acima de um antepassado e assim viola a hierarquia. No nível do inconsciente, isso é sentido como usurpação e punido com fracasso e ruína. Há mais uma questão a ser observada nesse contexto. O destino pessoal de quem veio antes, ou seja, dos pais, pertence à sua dignidade e tem uma força especial quando lhes é deixado por quem vem depois. Certa vez, recebi em um curso uma mulher cujo pai era cego e cuja mãe era surda. Ambos se complementavam bem. Porém, a filha achava que tinha de cuidar deles. Constelei a família e, durante a constelação, a filha se comportou como se fosse grande e os pais pequenos. No entanto, a mãe lhe disse: posso fazer isso sozinha com o papai. E o pai lhe disse: posso fazer isso sozinho com a mamãe. Então a mulher ficou muito decepcionada. Foi reduzida à sua estatura de filha. Na noite seguinte, ela não conseguiu dormir. E no próximo dia do seminário, me perguntou se eu podia ajudá-la. Eu lhe respondi: quem não consegue dormir, acha que tem de ficar atento. Por isso, contei-lhe uma breve história de Wolf Borch, intitulada Mas Ratos Dormem à Noite. Trata de um menino em Berlim que, após a guerra, zela por seu irmão morto, para que os ratos não o devorem. A criança sente-se extenuada, pois acha que precisa ficar de vigília. Então chega um homem amigável e ele diz: mas ratos dormem à noite. Na noite seguinte, a mulher conseguiu dormir melhor. De acordo com a hierarquia nas famílias, por virem primeiro, os pais têm prioridade em relação aos filhos. Por isso, é importante que na família os pais sejam grandes e assim permaneçam. Em contrapartida, os filhos não têm os mesmos direitos dos pais, nem as mesmas demandas. Precisam permanecer pequenos, pois somente assim crescerão. Filhos que se comportam como se fossem grandes permanecem pequenos por toda a vida. Arrogantes, mas pequenos. Como os filhos recebem a vida dos pais, a ela não pode acrescentar nada, nem podem excluir ou recusar nada dela, pois não apenas têm seus pais, mas também são seus pais. Portanto, na ordem do amor, o filho aceita a sua vida tal como os pais aderam a ele, como um todo, e aceita os pais tais como são, sem nenhum outro desejo, nem defesa, nem temor. Podemos experimentar... Vera, vamos dar uma paradinha, que aqui ele vai fazer quase que um exercício aqui, aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Logo no começo, assim, me chamou bastante a atenção quando o Hellinger fala para nós desse olhar, não é? Os pais olhando os filhos. E eu queria também chamar a atenção de vocês, porque na constelação familiar, nós trabalhamos com essas imagens, não é? E como essas imagens atuam.
e como também as pessoas carregam determinadas imagens. E quando estava falando sobre esse olhar, eu me lembrei uma vez de uma pessoa, ela chegou assim para mim, fez uma pergunta, e ela disse que foi em algum outro local e a pessoa que a atendeu, né, o terapeuta, disse assim: o problema é que sua mãe não olhou para você quando você era criança. Então, vejam que imagem ficou dentro dele. E aquilo, claro, reverberou também nele. E aí, simplesmente eu comecei a contar uma história, né? Porque eu me lembrei também, porque temos filhos, né? E como era lindo de ver quando, por exemplo, a mãe está amamentando o filho. Vocês já pararam para ver esse momento da mãe amamentando o filho? E esse filho que olha diretamente para a mãe. E muitas vezes esse filho ali tomando dessa mãe e acariciando a mãe, né? Como é essa uma outra imagem assim. Então eu fui passando para essa pessoa justamente, perguntei se tua mãe te amamentou? Sim. Então veja como que é quando você está ali no colo da mãe sendo amamentado. E quem você está olhando, não é? E aí ele começou a visualizar esse rosto da mãe. Ter novamente esse contato com esse olhar e perceber que sim, né? Isso é possível e ele teve isso. E de repente tudo se transforma novamente. E realmente eu queria só pontuar essa questão do olhar, porque isso me chamava muito a atenção, que era um momento muito especial de ver o filho junto com a mãe, olhando para a mãe, sendo nutrido por ela e acariciando essa mãe também. O Hellinger traz para nós justamente nesse momento, né, qual é o papel desse pai e dessa mãe, não é? Essa mãe que está tão mais próxima ali, né, desse filho, e como esse pai pode fazer algo nesse momento, né? Em algum momento ele até disse aqui assim, olha, o pai fica quase que um estranho, né? E isso também é forte. Só que cada um também tem justamente o seu lugar, o seu papel, a sua função, né? E se esse pai quiser competir com essa mãe nesse momento, não vai dar certo. Vai fracassar, vai afastar ao invés de ajudar. E é por isso que muitas vezes a gente fala também assim, olha, e nesse momento, o homem, ele espera. O homem, ele espera essa relação da mulher com o filho, porque depois também ele tem o tempo dele com a mulher, por exemplo, essa relação do casal. Mas como é essa espera desse homem? Cruza o braço e fica ali esperando e a mulher faz tudo, né? Cuidado para não confundir isso, né? Porque também essa é uma espera ativa, né? O homem serve inclusive para assegurar, aqui ele deu bem um exemplo, né? Olha, muitas vezes o homem sai mais ainda para o trabalho, justamente para assegurar essa sobrevivência da criança, da mulher, da família. Essa é uma maneira de servir. Não significa que o homem não possa auxiliar junto com a criança, né? Junto à mãe. Claro que pode auxiliar. Claro que ele pode estar ao lado. Mas esse momento é da criança e da mãe. Esse momento, a mãe e a criança estão intimamente conectados. E aí ali o homem espera. O homem ativamente espera por um momento. O Hellinger trouxe aqui também essa questão dos números. Olha, tem coisa que você vai pedir assim, Marcos, me explica. Nem o Hellinger vai te explicar. Ele verifica. Ele viu diversas constelações. Agora tem, né? Claro, e, por exemplo, quem gosta de estudar enneagrama, o René é melhor nisso, porque o René ele conhece melhor até inclusive do enneagrama. E nós já falamos isso aqui em alguns outros encontros, né? Mas o Hellinger fala de alguns números, e ele fala desse número 3. Por exemplo, quando ele fala nas sociedades, né, que entra esse número 3 sócios, e ele diz, vai ter problema. E fala assim, não, mas me explica isso daí, assim. Centenas de constelações que mostram que nesse número ímpar existe problema. Se a gente for lá atrás, assim, inclusive olhar um pouquinho para por que esse conflito surge, né? E vamos falar então assim de teoria geral do conflito. Quando vem esse número 3,
vem também as alianças. Se formam algum tipo de aliança em que um fica de fora. Então, se nós temos A, B e C, por exemplo, A e B que se juntam contra C, C e B que se juntam contra A, e assim forma esse triângulo, e por isso também lá atrás a gente já via dentro dessa teoria do conflito essa formação das alianças para se conseguir poder, para se conseguir algo. Entendam assim, poder não apenas como poder, sei lá, financeiro, por assim dizer, mas um poder como um recurso a mais que você pode utilizar nessa relação com esse outro. E essas relações você vai acrescentando pessoas, mas cuidado que sempre ela vai se reduzindo a esse número de 3, esse terceiro que faz parte e que forma esse conflito. Ele veio falando várias vezes aqui, né, do 3, do 7, e talvez se a gente perguntar assim para várias pessoas, alguns vão falar o 3 é a plenitude, outros vão falar o 7, outros vão falar assim, não, mas o 8 é o infinito, e aí tem realmente muitos significados. Tem o 3 como a trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Tem o 7, os 7 dias da semana, as 7 cores do arco-íris, e assim vai. Agora, trazendo isso para dentro da constelação, né, o Bert traz muito forte essa presença do 3 como o pai, a mãe e o filho. E depois, quando a gente estende um pouquinho esse sistema para o 7, a gente coloca o pai e a mãe do pai, o pai e a mãe do filho, da mulher, que são os avós. E a gente forma esse grande 7 das relações dentro do sistema. E isso tem uma força. Isso tem uma base. Quando a gente coloca dentro da constelação, a gente vê esse triângulo que se forma. Se a gente imaginar assim os avós, né? Vovô, vovó, vovô e vovó, papai, mamãe e o filho. Os pilares dessas relações e todas as relações que tem entre eles aqui também, essas relações intermediárias. A gente poderia ficar falando sobre isso um montão aqui, assim, e é muito legal quando a gente pode vivenciar, experienciar isso e perceber a força que vem dessas relações com esses números. Pai, mãe e filho, e depois essa extensão com os avós. Não sei se tem pergunta sobre isso. Depois o Bert fala da ordem, né? Isso aqui também a gente já falou bastante, essa hierarquia, mas é importante, eu não sei se tem até pessoas que são novas, nessa ordem e nessa hierarquia que os pais chegaram primeiros e os filhos vieram depois. Ah, mas Marcos, claro, né? Isso é óbvio. Agora, quantas vezes dentro das relações isso está invertido? Né? O filho que viu algo na relação dos pais, por exemplo, e que quer fazer algo por esses pais, como se fosse maior que eles. Então, cuidado. Né? E aí o Bert até em algum momento fala que assim, daquela filha, né, que se sentia tão grande e que queria cuidar desses pais, fazer algo por esses pais, e na constelação o que veio é o pai, eu não sei se era o pai que é surdo, a mãe que era cega, ou o inverso, mas eles dizendo, nós podemos cuidar de nós mesmos. Aí o que isso causa no filho? Ele perde toda aquela grandeza que ele sentia de ser maior que os pais, porque ele não tinha nenhum tipo de deficiência. Então, se sentia maior, como quem pode fazer, escolher e direcionar o caminho desses pais. Isso é arrogância. E aí, esse filho precisa ser retornado à sua condição de pequeno. E também, quando ele retorna à sua condição de pequeno, algo se abre grandemente para ele, porque essa bênção que flui dos pais para os filhos também agora tem todo espaço e chega até esse filho. Então, cuidado os filhos, especialmente quando eles precisam fazer algo pelos pais. Porque em algum momento isso acontece de forma até natural, os pais vão envelhecendo e precisam de algo desses filhos. E nesse momento, ainda assim, é preciso muita humildade desse filho. Como é que ele vai fazer algo por esses pais? Fazer sempre nessa condição de filho, sem passar por cima dos pais. O filho pode até perguntar,
para o pai, pode até perguntar para a mãe: o que é que eu posso fazer? O que é que eu faço que te deixa bem, que te deixa feliz? E não simplesmente ditar regras para esses pais como se ele fosse o maior porque ele sabe mais. Conseguem perceber um pouco dessa relação e dessa diferença? Porque é bem tênue essa linha quando o filho tem que realmente cuidar desses pais e permanecer no seu lugar de pequeno, no seu lugar de filho. Isso sempre é muito bom a gente observar para que não fique a impressão de que não, o filho não pode fazer nada pelo pai. Não, talvez seja o momento em que o filho justamente tenha que fazer algo pelo pai e que possa retribuir de algum modo aquilo que recebeu, né? Mas o filho, como é que ele retribui mesmo tudo que ele recebeu dos pais e essa vida que ele recebeu? Não é olhando para os pais, mas olhando para a sua própria vida e adiante. E aí é assim que ele segue e forma também algo seu. Ok, falei demais já. Lari, tem perguntas? Eu fico olhando a carinha de vocês aqui quando eu estou falando. Tava olhando a Helena assim, Celso ali, só de olho. Pode perguntar, viu, gente? A Juscelia deixou um comentário aqui. Juscelia, você quer falar? É que, boa noite, gente. Boa noite. Eu estava digitando e aí eu mandei sem finalizar, mas aí eu comento que eu achei interessante quando eu li, vem algumas coisas na nossa cabeça assim que talvez tenha algo a ver ou não. É que eu me lembro assim, sempre que a minha filha, hoje ela está com 11 anos, né? Mas quando ela era menorzinha, ela sempre estava com alguma coleguinha em casa, sempre que chegava mais um, criava um conflito. Eu tinha que parar tudo que eu estava fazendo para ir lá toda hora, e eu tinha que voltar. Aí eu comecei a perceber isso. Eu falei, nossa, quando tá. Aí eu nem conhecia ainda a constelação, eu estou falando isso há um tempo atrás. Aí eu pensava assim, nossa, quando estão só as duas, ninguém me chama. Mas se chegar mais um, se chegar o três, aí toda hora eu tenho que estar indo lá ver e resolver esse conflito. Aí achei interessante. Exatamente, Juscelia. Você percebe isso? Como é que isso atua, não é? Porque mesmo que inconscientemente aquilo que eu falei, começam umas alianças e aí alguém quer um reconhecimento maior ou melhor e aí precisa, você como mãe, então, precisou interferir em alguns momentos e acompanhar e aí você é muito mais demandada, não é? Porque esse conflito fica borbulhando mesmo. Obrigado por você agregar isso para nós. Marquinhos, queria registrar a presença do Renê, que acabou de chegar. Olha ele aí. Olha ele dando tchauzinho. Boa noite, Renê. E hoje temos vários colegas nossos, amigos da pós também aqui. Estou vendo o pessoal, o rostinho e os nomes também. Entrando. Alice, ó, tô vendo a imagem da Flavinha, Alice. Alice, Que legal, Flavinha, gente. Bem-vindos. a Maria Luísa. Flávia. A Helena escreveu um comentário aqui no chat que ela gostaria de compartilhar conosco sobre o número 3. Boa noite. Oi, Helena. Eu, quando li esse trecho a primeira vez, fiquei surpresa. Eu já vi algumas questões no campo, né, de empresas, de parcerias, mas eu nunca, sempre tinha a ver com a maioria que eu participei, era a hierarquia, né? E eu estou vivendo uma situação de uma parceria, 3, e que o negócio está empacado, né? E eu já estava pensando, falei, o que será que tem alguma coisa que não está fluindo, né? E quando eu li, eu falei, bingo. Uma das coisas, me veio isso, né? Então, e eu, sim, eu não li todos os livros do Bert, né? E é a primeira vez que eu vejo essa citação. Então, eu fiquei bem impressionada. E eu vou compartilhar isso com as minhas colegas. E uma outra coisa agora que, lendo, que eu não tinha prestado atenção na primeira vez, é quando fala do terceiro filho, né? De que, numa regra, ele em regra geral, é o que consegue se afastar um pouco mais, né? E aí eu fui até desenhei aqui a minha
meus irmãos, fiquei pensando, como eu sei que tem abortos no meio, né? Então eu fiquei refletindo que eu seria essa terceira, né? Mas eu fico, parece com o pé meio aqui, meio lá, entendeu? Estou desgarrada, mas ainda tem algum fio que puxa. Mas era isso que eu queria compartilhar. Sim, Helena, obrigado. E essa questão da sociedade, né, como eu te falei, essa observação do Hellinger nas constelações, não é? Quando esse número de sócios, por exemplo, 3. Né? Então, perceber o que é que gera esse conflito, onde é que já começam essas alianças e talvez até quem é que secretamente realmente deseja sair. Muitas vezes existe alguém que deseja sair e está ali por algum motivo. Né? Então a gente começa a prestar atenção um pouquinho nisso. Assim. Você perceber isso já é algo que atua, que traz um movimento e que vocês podem, inclusive, conversar. Com relação ao filho, esse terceiro, ele coloca assim desse distanciamento. Entenda que o pertencimento existe, continua, permanece, não é? Então todo aquele que pertence, né? Ponto final, não questionamos com relação a isso. Talvez ele tenha um pouquinho mais liberdade. Essa liberdade de atuação, inclusive esse desmaranhamento assim dos destinos pesados e de algo da família, mas também lá na frente talvez seja esse, se for o terceiro, o caçula, e que vai ter que fazer algo para a família. Então, é um ciclo que se movimenta na vida. Então, tem o seu equilíbrio, tem essa balança. E você vai perceber isso, já que essa relação te toca de alguma forma. Ô, Renê, já que você está aí, eu até comentei no começo, o Bert fala aqui de números. Né? E eu falei, olha, quem é melhor sobre os números e quem entende, inclusive, de enagrama, e talvez pudesse acrescentar mais, é o Renê. E a gente está falando do número 3, número 7, sobre plenitude. Eu não sei se você quisesse falar algo de maneira bem geral, não o enagrama em si, mas esse significado e essa simbologia que o Bert traz. Desculpe te chamar assim, você acabou de chegar. Apenas se você achar que é devido aí, fique à vontade. Não, imagina, Marco. A única questão é que você está me confundindo com o nosso querido Matias Bronk. Ele é especialista em enneagrama. Eu não. Eu já li por cima, então eu não conheço enneagrama para poder partilhar com vocês. Mas a questão dos números, né, principalmente de irmãos, né, 3, 5, 7, Bert Hellinger ele se baseia um pouco na teoria do psicanalista Alfred Adler, que fala da hierarquia e precedência entre irmãos. Então, eles falam do número 1, 2 e 3, primogênito, do meio e caçula. Se existem mais filhos, aí você vai ter, por exemplo, 4, 5 e 6, você tem uma repetição do número 1, 2 e 3. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e assim por diante. Quer dizer, Alfred Adler começou a estudar muito essa influência, e Adler dizia que o meu número de chegada influenciava na minha personalidade. E isso vale para os vivos e para os não vivos. Né? Então, quando a gente estuda no genograma, a gente vê essa ordem de chegada, vê o lugar e como esse lugar atua sobre nós. E também a dinâmica do filho, como se diz, filho único também. Dentro da antroposofia, quem vai trabalhar muito isso é Karl Koenig. Tem um livrinho desse tamanho, parece o do Garriga, das moedas, bem pequenininho. Você olha assim e fala, nossa, que livrinho pequeno. Mas ele fala muito, de forma muito profunda, sobre a relação e a influência posterior na nossa vida relacional da nossa relação com os nossos irmãos. Ou seja, da personalidade e da ordem de chegada entre os irmãos. O livro do Karl Koenig chama Irmãos e Irmãs. Facinho de encontrar no Google. Obrigado, Marcos. Olha, e eu já falei mais de uma vez que você que conhecia de eneagrama aqui no grupo. E sim, o Matias Bronk também, não é? Obrigado, viu, Renê? E só para falar, eu também, assim, na nossa família, nós somos em 3 irmãos. Então, eu também experimentei bem isso que o Bert
tá falando aqui, fui conhecer bem depois, né? E, inclusive, como é que a gente pode dar um lugar para tudo isso e olhar para cada um dentro do seu papel, com a sua tarefa, no seu lugar, permanecer no seu lugar, né? Isso, sim, é que traz a nossa força. Porque onde é que a gente tem a nossa força? Quando nós estamos no nosso lugar, né? No nosso lugar, nós temos força. Larissa? O Renê também já colocou aqui no chat o nome do livro e o autor. No chat eu não vejo mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver se o pessoal está com a mão levantada. Eu vi a Cleusa rindo em algumas passagens e falando assim com a cabeça. Eu não sei se Conta ela aí, aqui Cleusa, para nós. ela já comentou alguma coisa aqui no grupo sobre números, não foi, Cleusa, você? Não? Não, não foi. Esse livro do Carl Koenig é da editora Antroposófica, tá? Então, se alguém se interessar, entrar no site da editora Antroposófica, eles têm loja virtual, é super fácil de comprar, sim. E realmente é um livro super profundo, é isso que eu ri na hora que o Renê citou. Legal. Obrigada, Cleusinha. Então, a Vera, né, que está lendo para nós, a Vera vai ler uma parte agora aqui e eu já olhei só um pouquinho aqui, o Bert vai trazer algo para nós como falando para a mãe e procurem perceber em vocês nessa leitura como é que vocês sentem isso no corpo mesmo de vocês, né? Para que isso não fique apenas uma leitura bastante superficial, mas que vocês possam colocar toda a observação também no corpo. Vera, se você quiser continuar lendo. Podemos experimentar em nós o efeito desse ato de receber se imaginarmos o seguinte: ajoelhamo-nos diante de nosso pai e de nossa mãe. Inclinamo-nos profundamente até o chão. Esticamos os braços para a frente, com as palmas das mãos viradas para cima, e lhes dizemos: concedo-lhes a honra. Em seguida, erguemo-nos, olhamos nosso pai e nossa mãe nos olhos e agradecemos-lhes o presente da vida. Por exemplo, dizendo: querida mamãe, de você recebo tudo, o todo, o pacote completo, e pelo preço integral que lhe custou e que me custa. Com o que recebo, farei algo para alegrá-la. Não terá sido em vão. Vou mantê-lo comigo e honrá-lo. E, se me for permitido, transmiti-lo tal como você fez. Recebo-a como minha mãe, e você pode me ter como seu filho. Você é ideal para mim, e eu sou seu filho ideal. Você é grande e eu pequeno. Você dá, eu recebo, querida mãe. E fico feliz por você ter aceitado o pai. Vocês dois são os ideais para mim. Apenas vocês. O mesmo deve ser dito ao pai. Quem conseguir essa realização ficará em paz consigo mesmo e se sentirá bem e pleno. Ao aceitar os pais dessa maneira, alguns pensam que depois algo ruim poderia influir sobre eles, algo que eles temem. Por exemplo, uma peculiaridade dos pais, uma deficiência ou uma culpa. Porém, desse modo, também se fecham para o bem dos pais e não recebem a vida como um todo. Muitos que se recusam a aceitar seus pais integralmente procuram compensar essa falta. Talvez busquem a realização pessoal e a inspiração. No entanto, essa é apenas a busca secreta pelo pai e pela mãe que ainda não foram aceitos. Quem rejeita os próprios pais, rejeita a si mesmo e, analogamente,
sente-se não realizado, cego e vazio. A vida independe de como são o pai e a mãe de uma criança. A partir desse ponto de vista, podemos e devemos olhar nossos pais de maneira diferente, mais precisamente, com profundo respeito. Isso porque, quando o filho olha para os pais, através deles também olha ao longe, para o passado, de onde originariamente veio a vida. Recebe a vida não apenas dos pais, mas ao mesmo tempo de um lugar muito distante. Esse receber é uma realização humilde. Significa aceitar a vida e o destino tal como me foram dados por intermédio dos meus pais. Os limites que assim me foram impostos, as possibilidades que me foram doadas, os envolvimentos no destino da família, na culpa dessa família, no lado pesado e no lado leve dessa família. Sejam eles quais forem. A partir dessa perspectiva, não existem pais melhores nem piores. Existem apenas pais. Quando reconhecemos isso e nos submetemos a isso, podemos aceitar integralmente a vida dada por nossos pais. Porém, quem em seu íntimo rejeita e critica os próprios pais, fecha seu coração para a plenitude da vida. Desse modo, recebe, por assim dizer, apenas uma parte. Ou melhor dizendo, toma para si apenas uma parte. Contudo, todo mundo também é definido pelos pais de uma maneira bastante determinada. Tenho diante de mim a imagem de uma árvore. No outono, o vento sopra e espalha sementes. Uma delas cai em solo fértil, outra em terreno rochoso, e cada uma delas tem que se desenvolver onde se deposita. Não pode escolher o lugar. Do mesmo modo, não podemos escolher nossos pais. Eles são o lugar onde nossa vida germina, o único lugar. Quer a semente tenha caído em solo fértil, quer em terreno rochoso, será uma verdadeira árvore, não importa como cresça, e dará frutos. Suas sementes se espalharão de novo, e a mesma árvore tornará a crescer de maneira distinta em diferentes lugares. Para que possamos crescer de fato, temos de aceitar o lugar ao qual estamos ligados, seja ele qual for, com vantagens ou desvantagens. Todo lugar condiciona a um desenvolvimento específico, tem oportunidades específicas e estabelece determinados limites. Porém, a vida é pura e autêntica, tanto num quanto no outro lugar. Os pais nos dão não apenas a vida, eles também nos alimentam, educam, protegem, cuidam de nós, dão-nos um lar. É correto que aceitemos tudo isso tal como recebemos de nossos pais. Assim dizemos-lhes, aceito tudo com amor. Essa é uma maneira de receber que, ao mesmo tempo, equilibra, pois os pais se sentem respeitados e dão com mais amor. Porém, quando o filho lhes diz, vocês têm de me dar mais, o coração dos pais se fecha. Por serem cobrados, já não são capazes de lhe dar tanto e com tanto prazer. Quando um filho insiste em suas exigências com os pais, não consegue se soltar deles. Com o avançar da idade, os pais precisam impor limites aos filhos, limites com os quais eles possam entrar em conflito e amadurecer. Teriam os pais menos amor por seus filhos? Seriam pais melhores se não lhes impusessem nenhum limite? Ou se mostram bons pais justamente por exigir dos filhos o que os preparará para a vida adulta? Nessa fase,
Muitos filhos se irritam com os pais, porque prefeririam manter a dependência originária. Porém, justamente ao se retirarem e frustrarem essa expectativa, é que os pais ajudam os filhos a se desvencilharem dessa dependência e, passo a passo, agirem com responsabilidade. Somente assim os filhos ocupam seu lugar no mundo dos adultos e passam de recebedores a doadores. Ao se tornar adulto, o filho deveria dizer aos pais: recebi muito e é suficiente. Vou levá-lo comigo em minha vida. Assim, o filho se torna satisfeito e rico e acrescenta: o restante faço sozinho. Essa também é uma bela frase que proporciona autonomia. Em seguida, o filho ainda diz aos pais: e agora os deixo em paz. Assim, solta-se dos pais, mas os preserva, e os pais preservam o filho. Contudo, como se configuraria a relação entre pais e filhos no caso de uma separação? Considera-se aqui que os filhos são mais protegidos pelo progenitor que, para eles, mais respeita e honra o parceiro. O ideal é que ambos, pai e mãe, respeitem e amem um ao outro, mesmo que estejam separados, pois isso também faz bem aos filhos. Como regra, vale o fato de que os meninos são mais bem protegidos pelo pai, podendo desenvolver melhor o aspecto masculino. Após o 7º ano de vida, aproximadamente, deveriam ficar com o pai. Se a mãe ficar com eles, impedirá o desenvolvimento de seu aspecto masculino. Do mesmo modo, também é melhor para as meninas ficarem com a mãe. É o quadro da ordem. Obviamente, há situações em que isso não é possível nem correto. São aquelas em que todos os filhos, meninos ou meninas, têm de ficar com a mãe ou, ao contrário, com o pai. Depende das circunstâncias. Fundamentalmente, vale a seguinte regra: toda criança precisa dos pais e tem de poder amá-los. Ela não entende por que seus pais se separam, pois ama ambos em igual medida. Contudo, após a separação, depende em todos os sentidos do pai ou da mãe com quem vive. Sente medo de mostrar a esse progenitor que ama o outro da mesma maneira, pois teme irritá-lo e perdê-lo. Porém, intimamente, continua a amar a mãe ou o pai. Se a criança que vive com a mãe e a ouve dizer, por exemplo, que amou muito o pai, então ela também poderá demonstrar que ama o pai, e assim sente-se aliviada. A esse respeito, dou um exemplo extraído de um seminário. Uma mãe chegou com a filha de 16 anos. Convidei a menina a se sentar do meu lado. Ela olhou rapidamente para mim, sorriu, depois olhou para o chão. Reproduz o decorrer da situação no seguinte texto. Relegue para o grupo. Se olharem para ela, quantos anos acho que tem em sua alma e em seu sentimento? 3 anos. Alguma coisa aconteceu. Para a menina, o que aconteceu? Ela balança negativamente a cabeça e olha para a mãe em meio ao grupo. Helig chama a mãe e se senta ao seu lado. Helig para o grupo. O que aconteceu quando ela tinha 3 anos? Mãe, quando tinha 3 anos, mudamos para a casa do meu atual marido. A menina começa a chorar e soluçar. Helig, o que aconteceu com o pai dela? Mãe, ele nos deixou. Foi embora com outra mulher. Helig, ela sente falta do pai. Vemos isso de imediato. Helig olha para ela. Ela balança a cabeça com força, negando. Helig para o grupo. Ela está negando com a cabeça. Vocês sabem por quê?
Está com medo de admitir isso na frente da mãe. Helge olha para a mãe. Diga a ela: amei muito seu pai. Mãe, amei muito seu pai. Helge, diga com amor. Quando ela estava para responder, devagar, lembre-se de quanto o amou. Então diga-o do fundo da alma. Ela respira fundo. Helge, olhe para ela. Mãe, amei muito seu pai. A mãe está muito emocionada. A menina chora. Helge pede à mãe que se sente ao lado da filha e a abraça. Ela abraça, beija e acaricia a filha. Em seguida, ambas se sentam lado a lado, de mãos dadas. Helge para o grupo. Esta mãe compreendeu bem do que se trata. Agora a filha pode dizer com facilidade que ama o pai. Ela também sabe que pode procurá-lo. Vai sentir-se bem ao fazer isso. Agora está feliz. Mãe e filha sorriem uma para a outra. A mãe a abraça e a beija. Helge para o grupo. Era o que estava faltando. Ok, Vera. Vamos dar uma paradinha. Bom, a regra, não é? Todo filho em si, no seu coração, ama esse pai e essa mãe. E o que acontece nesses casos de separação? E o Hellinger também traz para nós essa regra geral, não é? Com quem é que esse filho fica? Porque muitas vezes existe uma verdadeira disputa, e dentro dessa disputa, o filho fica ali no meio. E como é que esse filho pode escolher entre o pai ou entre a mãe? Fazer isso com um filho é como se você fizesse um verdadeiro rasgo na alma dele. Como é que agora, ele que tem esses dois em si, ele que é esse pai e essa mãe, teria que escolher e deixar um de lado? Isso não funciona. Isso vai gerar esse afastamento, essa divisão. E independente do que tenha acontecido, lá na alma, lá no fundo, esse filho quer essa permissão de poder amar o pai e a mãe iguais. Porque eles chegaram assim, iguais. E eu tinha visto que alguém tinha colocado uma pergunta, mas o Hellinger falou disso, sobre essa posição assim dos irmãos, do filho, o seu lugar, não é? Como é que isso influencia? Quando você chega, quando você, em um determinado momento da vida chega, define esse seu lugar. E ali tem essas circunstâncias todas, não é? Tem tudo o que está acontecendo na vida, tem a forma com que você chegou, tem esse tempo, esse lugar, esse modo que você chegou. Tudo isso tem um papel, por mais que você não saiba disso. Por mais que você não tenha consciência e nem tem como saber. Mas existe, lembra que a gente falou daquela ordem que precede e abarca? Existe essa ordem antecedente e que direciona e faz esse amor fluir. E quando esse amor e essa ordem estão em sintonia, aí sim, algo segue e dá certo. Aí sim, esse amor dá certo. Então, se eu estou no meu lugar, dentro dessa ordem, se eu não estou querendo ocupar assim, eu sou o mais velho, mas eu queria ser o caçula, porque, olha só o caçula, ele teve muito mais oportunidades que eu. Já ouviram isso quantas vezes? Assim, o caçula? Esse caçula pode tudo na minha. Imagina que eu poderia fazer isso. Eu queria ter um determinado bem lá, mas eu não tive como mais velho. Mas o caçula, ele teve. Começa a perceber quando um começa a se colocar no lugar do outro. E o caçula acha assim, o mais velho, ele que sempre ganha tudo. Vejam qual é a perspectiva de cada filho quando ele olha para os seus pais. Vocês vão se surpreender. Né? Porque assim, a maneira com que eu vejo os meus pais não é como o meu irmão do meio, como o meu irmão caçula e, sei lá, tantos outros. Cada um
olha e cada um tem uma imagem. E talvez vocês se surpreendam se algum dia perguntarem sobre isso, porque cada um foi marcado ali com o seu lugar. Cada um, assim, é como a gente fala, sabe, uma plantinha que nasce ali e que seu crescimento do seu ser, ele está ali naquele lugar de força. Então, não adianta eu ficar querendo me transportar ou sair do meu lugar, porque eu só vou perder a minha força, porque eu estou, de certo modo, negando parte do que essa vida trouxe para mim. Parte do que eu também fui ao encontro dessa vida quando a recebi através desses pais. Veja que o Hellinger traz para nós algo bem precioso, assim, olha, quando eu recebo essa vida, eu olho de uma forma que ela atravessa os meus pais. Ela não é só ali desse pai e dessa mãe, mas de tantos outros que vieram atrás deles e que também foram transmitindo essa vida até chegar a esses pais. Então, quando eu consigo ampliar esse meu olhar e olhar para todos eles e receber, sim, com tudo isso que veio, eu consigo também fluir nesse fluxo da vida, sem precisar ficar me esquivando daquilo que se rejeita. Porque aquilo que você rejeita estreita o seu caminho. Cada vez que se rejeita mais, se estreita mais. E cada vez que se rejeita também pode haver uma tentativa de transferir e buscar algo que eu rejeito aqui nas outras relações. Quantas vezes nós vemos isso? Aquilo que é rejeitado aqui nessa relação do pai e da mãe, sendo buscado, sendo transferido na relação, por exemplo, dos parceiros. Vai dar certo? Não. Não vai, porque esse parceiro, essa parceira, não pode lhe oferecer aquilo que vem do seu pai e da sua mãe. Fiz uma abordagem bem geral agora aqui, vou deixar um espaço porque está chegando o tempo, assim, se tem perguntas, Larissa. Ou o Renê está aí ainda? Cadê? Não estou vendo ele. Renê, quer falar alguma coisa? tá mandando seguir. O Renê, ele deixou escrito aqui no chat e o João tem uma pergunta. Posso ler primeiro o que o Renê registrou aqui no chat? Por favor. O Renê falou assim, perfeito, Marcos. Qual o momento da vida do pai, da mãe, dos avós, da cultura? Quais os bastidores na fecundação, na gestação, no parto? Tudo isso interfere, interage, vincula de sua maneira singular. Exatamente. Né? Então, por mais que a gente não tenha consciência de tudo, quando a gente vai falar de visão sistêmica, e aí eu vou falar de sistema, o que é que estava atuando dentro desse sistema naquele determinado momento? Né? Porque são várias interações, conexões interdependentes, mas que se relacionam, né? E que estão organizadas de alguma forma para uma determinada finalidade. E aí tudo isso influencia nesse momento e naquilo que você leva desse momento, dessa chegada. João. E o João perguntou o seguinte, ele começa comentando, belíssimo exemplo citado da filha, a mãe e do pai. Mas para que a filha acesse o pai, é preciso que a mãe o permita? Ou seja, que primeiro a mãe ame o seu esposo? Essa é uma boa pergunta do João, não é? Porque como é que eu coloco isso como filho na mão do pai ou da mãe, se algum deles, de algum modo, então, não se aceitam? E aí, como fica o filho? O filho também, João, pode tomar uma decisão. O filho primeiro tem esse direito dessa decisão de saber esse pai, quem é essa mãe. Porque muitas vezes até isso se esconde, já viram também com relação a isso, não é? E aí, se realmente ele não sabe, cabe a ele dar esse lugar no coração. Agora, esse pedir eu vejo como uma questão de humildade. Quando se pede assim, mamãe, por favor, me permita que eu ame o meu pai assim como eu amo a senhora. E quando um filho diz isso com amor e com essa
humildade, pelo menos aonde eu tenho acompanhado, isso gera um movimento na mãe ou no pai. Tá? Aqui eu dei o exemplo da filha que está pedindo para a mãe para ir até o pai. Ou pode ser ao contrário, da filha que pede para o pai para ir até a mãe. Agora, vamos imaginar então nisso que você está falando, que existe algo muito difícil entre esses pais, e esse filho, então, ele pode em si tomar essa decisão. E ele diz: mamãe, eu também te amo, e você continua no meu coração. Agora eu preciso ir para o meu pai. E ele vai. Percebe como isso atua? É algo que é profundo. É bastante profundo. Agora, o filho não precisa ficar impedido de ter esses pais. Porque eles ainda precisam se olhar de alguma forma e, nesse momento, estão distanciados. Esse vínculo, João, ele não se dissolve, não é? Dentro da criança, esse pai e essa mãe estão sempre presentes. E esse filho pode acessar tanto o pai quanto a mãe. Como você recebe isso daí, João? É interessante, é muito interessante, Marcos. Porque, às vezes, a mãe ou o pai, sei lá, um deles, pode impedir que o acesso, né? Ou pode ser uma supermãe e não deixar a aproximação do filho com o pai, por exemplo, ou da filha, né? E aí isso causa problema, né? Sim, isso existe. Isso existe bastante e muitas vezes existe por amor. A mãe que está fazendo isso acredita que ela está fazendo pelo mais profundo amor de proteger esse filho de algo. E quando, na verdade, está causando um distanciamento dentro desse filho com essa força plena que vem da vida. E aí, quando a gente fala assim desse acesso, eu quero que vocês também pensem nisso, como dar esse lugar no coração a ambos. Porque em algum momento talvez não seja possível esse acesso físico, esse contato, né? E aí, como é que o filho sobrevive com relação a isso, se ele não tem nem condições de ter esse acesso físico? É chegar nesse profundo respeito desse recebimento dessa vida através desses pais e deixar esse caminho livre no coração, tanto à mãe quanto ao pai. Reconhecer e respeitar, honrar isso que recebeu exatamente dessa mãe e desse pai. Como o Bert falou no começo aqui, qual é o sentido quando se diz, olha, esse é o pai certo, essa é a mãe certa? Porque se a gente olhar muitas vezes assim para a mulher e para a mãe, para o homem e para o pai, como mulher e homem, eles têm os seus defeitos, têm as suas qualidades, as suas virtudes, mas também têm os seus deslizes. Então, nesse momento, nós estamos assim fazendo uma verdadeira purificação de olhar para a mãe, sendo apenas a mãe, e de olhar para o pai, sendo apenas o pai. Deixar um pouco de lado tudo aquilo que fizeram como mulher e como homem e chegar nessa essência. E nessa essência, como mãe e como pai, eles são perfeitos. Somente através dessa mãe, desse pai, foi que eu cheguei. Quando consegue fazer um pouquinho dessa distinção, desta separação da mulher e do homem, que também são, as reivindicações, as objeções e também todas aquelas expectativas, elas podem dar um espaço para que esse filho chegue no coração dessa mãe e desse pai. Ok? Acho que o João fez um joinha assim. Fez um joinha. Lari, tem mais? Temos alguns comentários aqui no chat. A Helena perguntou o seguinte, mas nesse caso eu acredito que isso é possível quando é o adulto do filho que está no controle. Se for a criança ferida, pode ser mais difícil fazer esse pedido?
Helena, que momento você estava dizendo isso? Que eu até olhei a carinha da Helena, porque ela estava bem aqui no centro. Aqui, ó. Quando você comentou que, com humildade, o filho pedir, né, para a mãe ou para o pai que tenha acesso ao outro, né? E aí eu já observei alguns casos em que ali você vê que é a criança que está ali com medo ou magoada, né? E que ela não sai dali, entendeu? Então... Aí, isso que você está trazendo, até nessa constelação, você viu que o Hellinger falou assim, quantos anos olhando para essa adolescente vocês realmente veem, não é? Por quê? Porque em algum momento pode ser que tenha acontecido algo que se interrompeu lá atrás, independentemente da idade. Né? Então vem um adulto de 20, 30, 40 anos e existiu algum trauma ou algum amor que ficou interrompido lá atrás, nos 2 anos, nos 3 anos, nos 4 anos. Né? E mesmo assim, é possível que possa haver esse pedido. Agora, cuidado, porque nós também olhamos para essas lealdades. Por que essa criança ela não pede? Na verdade, na alma dela, isso, ela clama por isso. Mas se ela mostrar para essa mãe que ela ama esse pai ou que ela possa amar esse pai, como é? Se o tempo todo ela esteve junto com essa mãe. Veja como é essa lealdade, como é essa fidelidade. E aí também para essa criança, que pode ser um adulto que está com essa criança, olhar e falar assim, mamãe, eu também continuo te amando. Agora eu também preciso amar o meu pai. É diferente do que fazer uma escolha. O que causa essa paralisia é, naquela imagem, seja do adulto ou da criança, ter que fazer uma escolha de quem é o melhor, ou com quem é que eu vou ficar, ou quem é que eu vou amar. Quando, na verdade, na alma o que se clama é que possa amar os dois, por igual. Deixa eu só... É que eu vi que o René comentou alguma coisa sobre ajuda externa, né? Então, algumas vezes eu percebo que precisa de uma terapia, entendeu? Para dar um apoio. Aí eu não sei se isso sim, é real, né? Porque se como ela é tá que com vai trauma, chegar nisso? que senão fica empacada, não sai. E isso, como é que vai chegar nisso? Seja, né, através da constelação familiar, você trouxe essa palavra trauma, né? Como é que se trata esse trauma? E, por exemplo, eu gosto do Levine quando ele traz para nós sobre a somatic experience, né? A experiência somática, assim, tratamentos de trauma, né? E isso requer um tempo, um acompanhamento. Respeitar também esse tempo desse cliente. Pode ser que dentro da constelação e uma constelação ele consiga dar esse passo, como é que isso é conduzido, ou pode ser que ele precise de um acompanhamento. Quanto a isso, eu não vejo problema algum. Não é? Não estou dizendo aqui que é só esse momento e um exercício que tudo isso se resolve, mas sim, que é preciso olhar para isso com bastante respeito. Como é que eu chego nesse trauma? Né? Como é que vai se olhar para isso? Porque isso gera dor, isso gera sofrimento, isso gera recolhimento. Geralmente uma pessoa que sofreu esse trauma, essa palavra que você trouxe, que está com essa criança ferida desde lá de trás, ela foi se afastando do fluxo da vida, como uma maneira de proteção. Porque existe esse trauma que, em algum momento, isso é acionado nela no decorrer da vida. E para que a gente possa novamente olhar para esse trauma, a gente vai retornando a esse movimento, né? Onde é que isso começou, um pouquinho mais atrás disso, para voltar com uma outra imagem. O próprio Levine, ele fala assim, olha, quando existe uma situação traumática externa, não é? É como se isso rompesse uma barreira e aí cria esse vórtice traumático em que a pessoa quer se afastar desse vórtice, porque aquilo gera muita dor e sofrimento. E aí, quando ela tenta se afastar, ela também se afasta do contravórtice, que é o fluxo da vida, que nos ajuda a superar o próprio trauma. E aí ela segue se esquivando de uma forma bem estreita. E aí, amanhã eu vou fazer uma live justamente sobre trauma.
Amanhã não, quinta-feira. Quem mais, Larissa? O que o Renê falou? A Helena falou que o Renê escreveu alguma coisa. Sim. O Renê falou... O Renê fez alguns comentários. Feminino ferido. Talvez uma ferida transgeracional, lealdades sistêmicas. Aí ele continua. E como a Helena falou, talvez haja aí uma criança muito ferida e nenhum acesso do adulto nessa ferida aberta e dolorida. Nestes momentos, a ajuda externa do facilitador, terapeuta, passa a ser bem-vinda. Ótimo, complementando então isso, né? Muito aí bem. E depois temos mais duas perguntas que aí eu acho que vai ficar para o Renê. Ele ama quando eu deixo pergunta para ele. Olha, que legal. Eu até abri o chat aqui, ó. Renê, sobre alienação parental. Quando a mãe exclui o pai da criança. E quando puder abordar filho adotivo. Também quer. Fica para a próxima, fica o gostinho. Muito gostoso falar disso, tá? Sobre o que nós estamos falando aqui, né? Quando o filho tem que assumir esse lado imposto por algum dos pais, vocês já estão no caminho aí da alienação parental. Marquinhos, você mas pode... veja que Desculpa. Diga você lá. pode só confirmar para o João, que ele está aqui perguntando, qual é o nome do livro do Peter Levine que você comentou? Não, eu não falei. Eu não falei do nome, não, de livro, não. Eu falei só do Peter Levine que fala sobre a experiência somática, assim, ele traz de trauma. Não sei te falar de cabeça agora algum livro. Alguém sabe do Levine, gente? Na verdade, Marcos, a melhor coisa é procurar no próprio Facebook, no Google, Somatic Experience. Ele tem um livro, sim, escrito sobre, eu acho que alguma coisa dos tigres, né? Mas ele tem muito texto, né? Ele disponibiliza muita coisa na internet, então vale a pena ir atrás dos originais. Né? Olha lá, O Despertar do Tigre, é isso mesmo. A Vera tá mostrando para nós ali. Isso, é esse livro aí nem mesmo. Nem foi esse livro que, assim, não estava me referindo ao livro específico não, tá, João? Mas ele, como o Renê falou, assim, ele disponibiliza bastante material e ele fala e estuda essa experiência do trauma, né? Então, Somatic Experience. E é bem legal, assim, a forma com que ele traz, a forma com que ele aborda o trauma por ele mesmo, assim. Ó, a Vera pode dar aula para nós do Levine, ela tá mostrando lá, ó, uma voz sem palavras. Vera, inclusive, parece que você foi convidada a fazer uma colaboração aqui, não foi mesmo, Renê? Escutei algo a respeito. Vera, vem falar para nós sobre trauma. Tá surgindo. Que tal, Vera? Não conheço tanto assim, não. Muito bom, Vera. O dia que você quiser, sinta-se à vontade. Muito legal. A Mônica só perguntou ali, gente. Que horas é a sua live, Marquinhos? Por favor, diga aí onde vai ser, qual vai ser o perfil. Olha, não me perguntes a respeito desse horário, porque eu vou fazer uma live com a Dailton Meira, vocês conhecem, Renê já fez até com ele aí, na quinta-feira, às 18h12. O Dailton tem umas coisas assim com horário, assim, com números, então não me pergunte. É por aí. Confirmando, 25/2 às 18h12. Será que é isso mesmo? Porque... eu estou olhando, Marquinhos. Eu estou olhando, Marquinhos. Você está olhando? Que querido. bom, então. Aqui. Fui pego de surpresa aqui. Trauma, repercussões emocionais e como aliviar. Exato. Isso aí. Gente, Larissa, se tiver mais alguma... Bom, já ficou, né? Então, passamos no Instagram, aqui... hein, pessoal? No Instagram. Eu agradeço, Vera, obrigado pela leitura. Obrigado, Renê, por estar aqui, né? Sempre muito bom quando estamos juntos, nem sempre é possível. Larissa, obrigado a todos, assim. E é tão bom quando a gente pode também falar de uma forma leve, né? Sobre esses temas, sem aquele drama, gente. Então, eu sempre coloco isso, né? É possível que a gente faça esse caminho, que a gente tome essa decisão e possa seguir de uma forma leve, não é? Passando, talvez, lá de uma forma bastante profunda,
aos poucos, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e por isso que alguém falou assim, olha, o tempo, respeitar o tempo do outro, né? Qual é esse tempo necessário para que a pessoa realmente possa voltar lá atrás e olhar novamente para aquela situação e despertar para algo novo que aquilo também trouxe para essa pessoa. Então, um beijo para vocês, muito obrigado. Marquinhos, Larissa, faça os agradecimentos aí. O pessoal aqui no chat está registrando os agradecimentos a você, o agradecimento pela partilha, pelo encontro. Então, recebeu todo o nosso carinho, o Renê também, a Vera pela leitura e todo mundo que está aqui hoje. Foi muito bom revê-los, muito bom o nosso encontro. Muito bom ver os nossos amigos da pós, os nossos amigos aqui. A Eliane chegou agora por último também. Perlinha hoje vai dar um tchauzinho ao vivo aqui para nós. Coloca a Perla. A Perla não quer aparecer hoje. Perla, um beijo para você. Até a Flavinha, próxima. Todos. Eurico, que está sempre com a gente aí. Valeu, gente. Gratidão pela presença. Até a próxima Regina. terça, pessoal. E as perguntas de hoje vão ficar para a próxima semana, essas duas agora no finalzinho. Beijão, cuide-se bem. Beijão, pessoal. Até terça. Até amanhã.